Filho, Deus acabou de enviar seu milagre, e algo santo se move em direção ao seu coração neste exato instante. Há uma respiração do céu atravessando a distância entre você e a promessa que parecia perdida. Há um sussurro divino repetindo seu nome enquanto um decreto eterno se rompe no mundo espiritual. E o Espírito Santo te envolve agora para que você não apenas ouça, mas sinta. Porque quando Deus envia um milagre, Ele não envia apenas uma resposta, Ele envia um toque, um abraço, uma confirmação de que você nunca foi esquecido. Ele libera uma mudança invisível primeiro no céu, para depois transformar tudo na terra. Ele te alcança no lugar onde nem você consegue te encontrar. Ele vem porque te ama mais do que você sabe explicar. Há momentos em que a alma tenta se calar para não doer, mas Deus toca justamente no silêncio. Há instantes em que você se sente fraco demais para esperar, mas o milagre chega justamente quando você não tem forças. Há dias em que você diz, Senhor, eu não vejo mais saída, e Ele responde, Filho, justamente por isso eu vim. Há situações em que tudo parece tarde demais, mas Deus jamais se atrasa. E agora, enquanto você ouve estas palavras, há um movimento secreto acontecendo. Não é emoção. Não é coincidência. Não é acaso. É propósito, porque, filho, Deus acabou de enviar seu milagre. Sinta a presença dele aproximando-se como quem caminha entre as feridas que você tentou esconder. Como quem segura seu rosto entre as mãos e diz, eu sei o que pesou, eu sei o que doeu, eu sei onde te quebraram. Jesus olha para você como ninguém jamais olhou, e nesse olhar há cura, há renovo, há vida. E há um milagre que já saiu das mãos dele antes mesmo de você terminar sua última oração. Não importa quantas vezes você duvidou, chorou, pensou em desistir ou acreditou que estava sozinho. O milagre não dependeu do seu desempenho, mas da fidelidade dele. Não dependeu da sua força, mas da promessa. Não dependeu da sua perfeição, mas do amor inabalável do Deus que te chama de filho. E esse milagre carrega a assinatura de quem nunca falha. A atmosfera ao seu redor muda quando Jesus decide se aproximar. O ar fica mais leve, o coração bate diferente, a esperança que estava quieta tenta se levantar de novo. Você sente uma saudade de Deus que não sabe explicar. Sente uma força suave dizendo, continua, eu estou aqui. Sente algo sagrado dizendo, filho, Deus acabou de enviar seu milagre. O que o inimigo tentou roubar, Jesus já está restaurando. O que a vida tentou destruir, Deus está reconstruindo com as próprias mãos. O que parecia impossível começa a respirar de novo no mundo espiritual. E aquilo que você achou que Deus não ouviu, Ele já transformou em resposta. Há um céu inteiro envolvido nisso que está chegando até você. Há anjos movendo-se com precisão para cumprir o que o Pai ordenou. Há portas sendo destravadas no momento em que seu coração se abre para acreditar de novo. Há caminhos sendo alinhados, destinos sendo corrigidos e promessas sendo lembradas. Porque quando Deus envia um milagre, Ele envia algo que muda tudo. Não existe distância que possa impedir um milagre enviado por Deus. Não existe muralha que fique de pé diante da voz do Criador. Não existe noite longa demais para quem carrega uma promessa eterna. Não existe dor que Ele não possa transformar em testemunho. E neste exato instante, o milagre que Ele enviou já está vindo ao seu encontro. Filho, este é o momento em que Deus te chama para respirar de novo, para acreditar de novo, para levantar de novo, para olhar para cima sabendo que algo sobrenatural está prestes a tocar sua história. Há um movimento que você não vê, mas que te envolve profundamente. Há um amor que você não entende, mas que te alcança completamente. O Espírito Santo está movendo-se sobre a área que mais doeu, sobre a oração que mais pesou, sobre o pedido que você fez em lágrimas e depois achou que Deus não tinha ouvido. Mas Ele ouviu. Ele sempre ouviu. Ele nunca deixou de ouvir. Ele nunca deixou você falando sozinho. E por isso, filho, Deus acabou de enviar seu milagre. A atmosfera espiritual ao seu redor está tremendo com algo novo. Há uma resposta que sai do trono e encontra o teu nome escrito nela. Há um sopro de vida que atravessa a tristeza que você suportou em silêncio. Há um renovo que começa pequeno como uma brisa, mas cresce como um fogo santo dentro de você.
Porque Deus não te visita apenas, Ele te restaura. Sinta o amor de Jesus tocando lugares que ninguém entende. Lugares que você escondeu por vergonha. Lugares que você não teve coragem de entregar. Lugares onde você disse, aqui ninguém encosta. E é justamente ali que Ele coloca o milagre. Ele não coloca no lugar bonito, mas no lugar quebrado. Ele não coloca onde é fácil, mas onde dói. Porque Ele conhece exatamente onde você precisa ser reconstruído. Filho, o milagre que Deus enviou não vem para te impressionar. Ele vem para te transformar. Ele vem para realinhar sua alma com o céu. Ele vem para quebrar cadeias que você carregou por anos. Ele vem para liberar aquilo que estava retido. Ele vem para mostrar que você nunca esteve sozinho. Enquanto você ouve, o Espírito Santo está acendendo uma chama nova dentro de você. Uma chama que o desânimo tentou apagar. Uma chama que o tempo tentou sufocar. Uma chama que a dor tentou esmagar. Mas Deus decidiu reacender. E Ele reacende porque o milagre que Ele enviou está carregado de vida. E agora, com toda a autoridade do céu, eu te digo, prepare seu coração, algo santo está acontecendo ao seu redor. Algo sagrado está tocando a sua história. Algo eterno está sendo liberado sobre você. E isso não é apenas uma promessa, é um decreto. Filho, Deus acabou de enviar seu milagre, e nada poderá impedir o que está vindo. Filho, quando Deus decide enviar um milagre, Ele sempre começa movendo o céu antes de tocar a terra. E é por isso que hoje Ele te conduz para dentro de uma história sagrada, uma cena bíblica em que o impossível se curva diante da voz de Jesus. Enquanto você escuta, o Espírito Santo te faz caminhar pelas mesmas emoções, pelas mesmas dores e pela mesma esperança que transformou vidas há milhares de anos. Porque aquilo que Deus fez lá, Ele está fazendo de novo agora. Imagine o momento em que Jesus chega a uma cidade cansada, onde corações pesados esperam respostas que já parecem atrasadas. Há poeira no ar, murmúrios nas ruas e olhos desesperados que procuram consolo. No meio daquela multidão, existe alguém cuja dor parece ter endurecido o peito. E assim como você, essa pessoa havia chegado ao limite. E justamente ali, Deus decide enviar um milagre. A história começa com Jairo, um homem importante, mas totalmente quebrado por dentro. Ele corre em direção a Jesus com a alma rasgada, porque sua filha estava morrendo. Ele não corre como um líder. Ele corre como um pai desesperado. E quando ele cai aos pés de Jesus, suas lágrimas são uma oração que não precisa de palavras. E naquele instante, Jesus entende tudo. Filho, quando Deus envia um milagre, Ele não olha primeiro para a tua posição, nem para teus acertos, nem para a tua força. Ele olha para o teu coração. Ele vê o que pesa, Ele sente o que fere, Ele sabe o que sangra. Jesus viu a dor daquele pai antes mesmo que ele explicasse. E Ele vê a sua também, com a mesma profundidade, com a mesma ternura, com o mesmo amor. Assim que Jairo implora por ajuda, Jesus não hesita. Ele não diz eu vou pensar. Ele não diz vamos ver. Ele não diz espere sua vez. Ele simplesmente se levanta e vai. Ele anda com Jairo como quem diz, filho, eu já enviei seu milagre. E é assim que Deus está andando com você agora. Mas enquanto eles caminham, a multidão aperta, o tempo passa, a dor aumenta, e uma notícia cruel chega no pior momento possível. Sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Era como se o mundo tivesse desabado sobre aquele homem. Era como quando você recebeu aquela notícia que partiu seu coração. Era como o dia em que sua esperança desabou por inteiro. E talvez você ainda carregue esse eco. Acabou. Já era. Não adianta mais. Porém, filho, quando Deus já enviou um milagre, nenhuma notícia consegue cancelá-lo. A morte não consegue atrasá-lo. O tempo não consegue bloqueá-lo. Os obstáculos não conseguem impedi-lo. E naquele instante de desespero absoluto, Jesus se vira para Jairo com uma voz tão firme, tão suave, tão cheia de autoridade que até o ar parece parar. Não temas. Crê somente. É como se ele estivesse dizendo também a você agora, filho, o que parece morto ainda pode viver.
O que parece perdido ainda pode ser restaurado. O que parece impossível ainda pode florescer. Não temas, porque Deus acabou de enviar seu milagre. Então Jesus continua caminhando, mesmo quando tudo grita que é tarde demais. Ele continua avançando, mesmo quando todos dizem que não faz sentido. Ele continua indo até a casa de Jairo, porque quando ele decide mover, nada consegue parar. E é assim também na sua história. Ele não parou de caminhar na sua direção. Ele não desistiu daquilo que você pediu. Ele não abandonou o processo só porque ficou difícil. Quando Jesus chega a casa, encontra pranto, desespero e vozes cheias de incredulidade. Gente dizendo que não há mais nada a ser feito. Gente que desistiu antes de ver Deus agir. Gente que olha para a morte como se fosse a palavra final. Mas Jesus sempre foi especialista em virar capítulos que o mundo julgou definitivos. Ele entra naquele lugar como quem carrega um decreto maior do que a dor. Ele olha para todos e diz algo que só ele poderia dizer: ela não está morta, mas dorme. E risos de zombaria começam a encher o ambiente, risos de quem já desistiu, risos de quem só acredita no que vê, risos de quem nunca entendeu o tempo de Deus. Mas, filho, Jesus não precisa da aprovação de ninguém para cumprir a promessa que ele fez a você. Ele não negocia o milagre contigo baseado na opinião dos outros. Ele não depende da lógica humana para agir. Ele não se impressiona com a impossibilidade. Ele é Deus, e quando ele decide tocar, ele toca. Jesus então afasta a multidão, fecha a porta e leva consigo apenas aqueles que carregam fé suficiente para testemunhar o sobrenatural. Porque há milagres que Deus não realiza diante de todos, ele realiza diante de quem acredita. Há respostas que ele entrega na intimidade. Há portas que ele abre no secreto. Há renovações que acontecem onde ninguém vê. No quarto, a menina está imóvel, fria, silenciosa e parece tão impossível quanto aquilo que você espera hoje. Talvez você olhe para suas circunstâncias e diga: não vejo mais movimento. Não vejo mais vida. Não vejo mais saída. Mas Jesus se aproxima dela como ele está se aproximando da sua dor agora. Ele pega sua mão com a delicadeza de quem toca algo precioso. E ele fala apenas 2 palavras que quebram tudo que a morte tentou fazer. Talitá cumi. Menina, levanta. Filho, quando Deus envia um milagre, até aquilo que estava sem vida responde à voz dele. O impossível começa a respirar. O que estava parado se levanta. O que estava perdido retorna. O que estava congelado floresce. O que estava morto acorda. E o quarto que antes parecia um fim se transforma em começo. A menina se levanta. O pranto se cala. A esperança invade o ambiente como uma luz que ninguém pode apagar. E Jairo vive o momento que parecia impossível, vê o milagre que Deus enviou com seus próprios olhos. E assim como aconteceu com ele, Deus está fazendo na sua vida também. Assim como Jesus foi até aquela casa, ele está vindo até a sua. Assim como ele tocou aquilo que parecia morto, ele está tocando aquilo que você achou que não tinha mais jeito. Assim como ele levantou o que estava caído, ele está levantando você por dentro e por fora. Porque, filho, Deus acabou de enviar seu milagre. E o milagre não está vindo fraco, atrasado ou incompleto. O milagre está vindo com a marca da eternidade, com a força da promessa e com o amor do Pai. O milagre está vindo com o toque de Jesus, que transforma o impossível em testemunho. Você está vivendo agora o início da mesma história e Jesus já está no caminho. E aquilo que parecia o fim vai se tornar o centro do seu testemunho. Filho, quando Deus está prestes a revelar um milagre, o ar ao redor da alma muda. Há um silêncio diferente, um peso santo, uma expectativa que nasce sem explicação. É como se o céu segurasse a respiração esperando o instante perfeito para transformar tudo. E é nesse tipo de atmosfera que você está entrando agora. A continuidade da história de Jairo se torna ainda mais intensa quando olhamos além dos fatos e mergulhamos na alma daquele pai. Enquanto ele seguia Jesus, cada passo era uma batalha interna entre fé e medo. Ele queria acreditar que o mestre estava levando vida para sua casa, mas as memórias da última notícia recebida ainda queimavam dentro dele.
Era como caminhar carregando uma mistura de esperança e tristeza, sem saber qual sentimento iria vencer. E talvez você esteja vivendo exatamente esse conflito. Você ora com esperança, mas sente o peso da dúvida. Você acredita no amor de Deus, mas luta contra o medo de ser esquecido. Você caminha, mas se pergunta se ainda vale a pena esperar. Porém, filho, cada passo que você dá em direção a Jesus é mais forte do que todos os pensamentos que tentam te parar. Agora imagine a mão de Jesus tocando a de Jairo enquanto eles avançam. Não era apenas uma caminhada física, era a caminhada de um coração sendo refeito. Aquele toque silencioso era como Deus dizendo: eu estou aqui, eu sei o que está doendo, eu já enviei seu milagre, mesmo que você ainda não veja. E esse é o mesmo toque que o Espírito Santo libera sobre você agora. À medida que eles se aproximavam da casa, o choro aumentava. Cada som de angústia perfurava o coração de Jairo. Era como ouvir a própria fé sendo provada, como quando você recebe mais notícias enquanto espera um milagre. Às vezes o milagre de Deus vem acompanhado de lágrimas antes de se revelar. Às vezes ele te leva até o limite para que você veja claramente que é ele quem sustenta cada detalhe. E quando Jesus atravessa aquela porta, algo invisível muda. A presença dele altera a atmosfera como uma brisa que chega para rearrumar tudo. O ar pesado começa a ceder, e a esperança, mesmo que frágil, começa a levantar a cabeça. Porque onde Jesus entra, a morte perde força. Onde Jesus pisa, a escuridão recua. Onde Jesus fala, a mentira do fim se desfaz. Quando ele disse, ela não está morta, mas dorme, ele não estava apenas contradizendo a situação, ele estava revelando que Jairo ainda não podia ver. Ele estava declarando uma verdade maior do que os fatos. Ele estava anunciando que o milagre já estava a caminho, mesmo que tudo parecesse perdido. E filho, Deus está declarando a mesma coisa sobre a sua vida agora. Há situações que parecem mortas, mas Deus diz, isso só está dormindo. Há sonhos que parecem enterrados, mas Deus diz, eu ainda não terminei. Há áreas onde você só vê escuridão, mas Deus diz, a luz já foi enviada. Há dores que parecem definitivas, mas Deus sussurra, filho, eu já enviei seu milagre. Quando Jesus manda todos saírem do quarto, ele está separando o barulho da incredulidade da atmosfera onde o milagre irá acontecer. Ele está afastando o que rouba a sua fé, expulsando o que te paralisa, silenciando o que te enfraquece. E filho, muitas vezes Deus faz isso na sua vida também. Ele fecha portas, remove pessoas, muda caminhos e você não entende, mas é porque o milagre precisa de um ambiente santo para nascer. Dentro daquele quarto silencioso, onde apenas a fé permaneceu, Jesus se aproxima com uma calma que desarma qualquer desespero. Ele não corre, não se apressa, não age como quem tenta resolver algo difícil. Ele simplesmente toca. Porque o que é impossível para o homem é simples para Deus. O que é fim para você é começo para Ele. O que parece morto para os olhos humanos está apenas esperando o toque do Criador. Então ele pega a mão da menina e fala, Talitá cumi. E não foi um grito. Não foi um comando agressivo. Foi uma frase suave, íntima, cheia de ternura divina. Foi como um sussurro capaz de acordar uma alma inteira. E filho, quando Deus envia um milagre para você, Ele fala assim, com doçura que cura e com autoridade que ressuscita. Aquela menina não voltou porque alguém insistiu. Não voltou porque Jairo era importante. Não voltou porque havia médicos ao redor. Ela voltou porque Jesus falou. E quando Jesus fala, nada consegue permanecer morto. Quando Jesus libera uma palavra, a vida responde. Quando Jesus toca, a escuridão se rende. Filho, talvez você se sinta dentro de um quarto escuro como aquele. Talvez sua esperança esteja deitada no chão, sem força para levantar. Talvez sua alma esteja fria devido às tantas esperas, tantas perdas, tantas desilusões. Mas Jesus está entrando nesse lugar agora com a mesma voz que ressuscitou aquela criança. E Ele está dizendo ao seu coração, levanta. Eu já enviei seu milagre. Há uma vida nova começando a pulsar onde antes só havia silêncio. Há uma restauração chegando onde você achou que nunca haveria cura.
Há uma esperança sendo reacendida onde você achou que jamais voltaria a sentir algo. Há um renovo sendo soprado sobre você com a doçura do próprio Espírito Santo. E ele está dizendo: filho, eu estou aqui, e o seu milagre já foi liberado. E quando a menina se levanta, algo extraordinário acontece. O quarto que antes era lugar de luto se transforma em lugar de testemunho. As mãos que tremiam de desespero se tornam mãos de gratidão. A voz que chorava de perda se transforma em voz de admiração. O ambiente onde a tristeza reinava se converte em cenário de alegria divina. E isso é exatamente o que Deus está preparando para você. Filho, Deus acabou de enviar seu milagre, e o quarto da sua história vai mudar de atmosfera. O que hoje parece luto vai se transformar em restauração. O que hoje parece fim vai se revelar começo. O que hoje parece dor vai se tornar o lugar onde Jesus será glorificado. Porque ele não entra em uma situação para deixá-la igual. Ele entra para transformá-la completamente. E enquanto a menina caminha viva pela casa, Jairo percebe que Jesus não apenas respondeu à sua oração, ele cedeu. E assim será com você. Deus não enviou apenas o que você pediu. Ele enviou mais. Ele enviou melhor. Ele enviou algo que só o céu poderia produzir. Algo que a tua história jamais esquecerá. Filho, o que Deus enviou não está vindo com atraso. Está vindo com propósito. Está vindo com precisão. Está vindo no tempo exato em que você precisa. E nada, absolutamente nada, será capaz de impedir o que já foi liberado do trono. Prepare-se. O céu está agindo enquanto você escuta. O milagre já saiu das mãos de Deus. E sua história está no exato ponto onde o sobrenatural vai se revelar. Filho, quando Deus envia um milagre, Ele não envia apenas uma solução, Ele envia uma revelação. O milagre não nasce apenas para mudar circunstâncias, mas para abrir olhos, curar percepções, libertar a alma daquilo que a vida tentou aprisionar. Quando Jesus entrou naquela casa, ele não apenas ressuscitou uma menina, ele revelou o coração do Pai. E é isso que ele está fazendo com você agora. Ele está revelando quem Deus realmente é. Porque todo milagre carrega uma mensagem escondida. Cada toque de Jesus carrega um significado que transforma não apenas o momento, mas toda a jornada. O milagre enviado por Deus é sempre maior do que o que você pediu, porque ele não responde apenas a uma necessidade, ele responde à sua identidade. Ele te lembra de que você é filho, e que por ser filho, o céu se move ao seu favor. A ressurreição da filha de Jairo não foi apenas um ato de poder, foi um ato de revelação. Jesus estava mostrando que a morte não tem a última palavra, que o tempo não é soberano, que o desespero não governa, que a dor não manda em você. Ele estava mostrando que aquilo que o homem chama de fim, Deus chama de cenário para começar algo novo. E filho, é exatamente isso que ele está fazendo com a sua história agora. Há coisas que Deus permitiu você viver para que você aprendesse a reconhecer a voz dele em meio ao caos. Há lágrimas que ele viu e recolheu para transformar em sementes de testemunho. Há dores que não foram em vão, porque no fim revelariam a profundidade do amor dele por você. Deus envia milagres não apenas para mudar acontecimentos, mas para te ensinar quem ele é no meio deles. O milagre enviado por Deus sempre nasce onde a esperança parece ter morrido. Ele floresce onde a terra está seca, surge onde o coração está cansado, aparece quando a alma já desistiu. Porque Deus nunca escolhe o cenário mais fácil, ele escolhe o cenário que mais revela sua glória. E filho, o cenário da sua vida está exatamente no ponto certo para que a glória dele brilhe. Quando Jesus segurou a mão daquela menina, ele não apenas restaurou sua vida física, ele restaurou a fé daquela casa inteira. O milagre mostrou que Deus não se impressiona com circunstâncias, não se limita pelo tempo, não recua diante do impossível. O milagre é a prova visível daquilo que Deus já havia decidido no invisível. E hoje, ele está fazendo o mesmo com você. Filho, seu milagre não começou quando você viu algo acontecer. Seu milagre começou quando Deus decidiu enviá-lo. E essa decisão foi tomada antes mesmo de você perceber o tamanho da sua dor. Deus preparou respostas antes das lágrimas. Ele preparou caminhos antes dos obstáculos. Ele preparou cura antes das feridas. Isso é revelação divina,
o milagre chega antes do entendimento. E agora, ele está te fazendo perceber que tudo que você viveu estava te conduzindo para este momento santo. Toda espera, toda dor, toda luta, toda oração sussurrada no escuro, nada foi desperdiçado. Tudo era preparação para que você enxergasse o milagre não apenas como um ato, mas como um encontro. Porque o milagre não é um evento, o milagre é uma pessoa, Jesus. Filho, Deus acabou de enviar seu milagre, mas Ele deseja que você enxergue além do que está chegando. Ele quer que você veja o Deus que envia. Ele quer que você conheça o coração por trás da resposta, o amor por trás do toque, a eternidade por trás da mudança. Porque quando você entende o coração do Pai, a fé deixa de ser um esforço e se torna descanso. O problema é que muitas vezes você olha para a dor e esquece de olhar para aquele que está acima dela. Você olha para o tempo e esquece do Deus que o criou. Você olha para o impossível e esquece do Deus que faz tudo possível. Mas agora, nesta parte da sua jornada, Deus está abrindo seus olhos espirituais para algo maior. Ele está revelando que o milagre não depende da situação, depende da voz dele. Quando Jesus disse, não temas, crê somente, ele estava ensinando a Jairo que a fé não nasce do que vemos, mas do que ouvimos. E agora ele te ensina o mesmo. A fé não nasce de sinais imediatos, nasce da certeza de que a palavra dele é mais real do que qualquer circunstância. A fé nasce quando você percebe que Deus já enviou o milagre antes mesmo de você sentir qualquer mudança. Filho, a revelação do milagre é mais profunda do que você imagina. O que Deus está trazendo não é apenas uma resposta, é uma transformação. Ele quer que você aprenda que o céu se move não quando você é forte, mas quando você é filho. Que ele responde não quando você merece, mas quando você clama. Que ele age não quando tudo está favorável, mas quando tudo parece impossível. Essa é a essência do milagre enviado por Deus. Ele vem quando é humanamente tarde demais. Ele vem quando a esperança está em silêncio. Ele vem quando ninguém acreditaria. Ele vem quando o coração está cansado. Ele vem quando a alma está quase desistindo. Porque é nesse lugar que você percebe que foi Deus, e somente Deus, quem fez. A ressurreição daquela menina foi muito mais do que devolver vida. Foi devolver propósito, devolver alegria, devolver esperança. Porque Deus não devolve apenas o que você perdeu, Ele devolve aquilo que você nem sabia que ainda precisava. Ele devolve força, identidade, confiança, descanso. E esse é o milagre que está chegando para você também. Filho, o milagre enviado por Deus não é frágil. Ele não se perde, não se desfaz, não retrocede. O que ele envia permanece, cresce, frutifica. O que ele libera se cumpre. O que ele decide acontece. Nenhuma força espiritual, nenhuma palavra contrária, nenhuma barreira humana pode impedir aquilo que Deus decretou. E ele decretou algo sobre você. O milagre que está vindo carrega propósito. Carrega cura. Carrega renovo. Carrega libertação. Carrega respostas que você não conseguiu encontrar sozinho. Deus está revelando que aquilo que você viveu não foi abandono, foi alinhamento. Não foi atraso, foi preparação. Não foi perda, foi lapidação. Não foi silêncio, foi construção. Filho, Deus acabou de enviar seu milagre, e agora Ele quer que você veja como Ele vê. Veja além da dor. Veja além do processo. Veja além da espera. Veja o coração dele pulsando por você. Veja que cada detalhe foi cuidado com precisão divina. Veja que o milagre não está vindo para remendar sua história, mas para ressignificá-la. O Espírito Santo está abrindo seus olhos espirituais para uma verdade poderosa. O milagre que Deus enviou não será pequeno. Não será pela metade. Não será apenas o suficiente. Ele virá carregado da glória dele. Ele virá transbordando graça. Ele virá revelando um amor que você não conseguirá esquecer. Prepare-se para a revelação. Prepare-se para o toque. Prepare-se para a transformação. Porque, filho, Deus acabou de enviar seu milagre, e agora Ele está te ensinando a enxergar. Filho, quando dizemos que Deus acabou de enviar seu milagre, não falamos de emoção humana, nem de ilusão passageira.
Falamos de uma verdade sustentada pela própria voz das Escrituras, porque cada promessa escrita carrega o peso eterno daquele que não mente, não falha e não volta atrás. E quando o céu decide falar, a alma treme, o coração desperta e o espírito reconhece: há algo divino sendo liberado agora sobre a sua vida. Há momentos em que o ser humano duvida, hesita, se questiona, mas a palavra nunca vacila. Ela permanece firme como uma rocha eterna, lembrando você, filho amado, que se Deus disse que enviaria o milagre, é porque o milagre já começou a se mover em sua direção. Essa certeza não nasce de emoções, mas da fidelidade perfeita de um Deus que transforma impossíveis em testemunhos. A primeira evidência viva de que Deus acabou de enviar seu milagre está em Isaías, quando o Senhor declara que ele realiza algo novo, algo que brota mesmo quando os olhos não conseguem ver. Essa palavra não é uma metáfora distante, mas uma semente profética plantada na sua história, afirmando que aquilo que parecia estéril está prestes a florescer pelas mãos daquele que cria caminhos onde a lógica diz que não existem trilhas. E como não tremer diante da voz que diz que os planos de Deus são maiores e mais altos que os seus? Essa passagem não serve apenas para consolar corações aflitos, mas para demonstrar que a mente divina trabalha em esferas que ultrapassam sua compreensão. Quando ele decide enviar o milagre, nada pode impedir, porque é o próprio Criador que move o universo até que a promessa alcance o seu coração. O salmista, tomado pela presença de Deus, declarou que o Senhor envia socorro do céu e manifesta sua fidelidade no tempo certo. Essa verdade ecoa agora sobre você como um abraço celestial, lembrando que o socorro que você esperava não está atrasado. Ele está chegando na hora exata, moldado pelas mãos de um Deus que nunca se precipita, mas também nunca falha. E quando Jesus caminhou entre os aflitos, ele não apenas curou, ele revelou que o milagre é a expressão da compaixão do Pai. Cada toque, cada palavra, cada olhar carregava o amor que restaura, levanta e renova. A mensagem não era apenas sobre poder divino, mas sobre proximidade. Isso significa que quando dizemos que Deus acabou de enviar seu milagre, estamos dizendo que ele acabou de se aproximar de você com o mesmo amor que tocou leprosos, curou cegos e ressuscitou sonhos mortos. Há uma passagem em que Jesus afirma que tudo é possível ao que crê. Essa frase não é uma simples motivação espiritual, é um decreto celestial. Quando ele pronuncia algo, a própria realidade se curva para obedecer. E agora, essa mesma palavra repousa sobre o seu espírito, lembrando que a fé não é o tamanho do seu esforço, mas a janela pela qual o milagre entra. E quando o profeta Jeremias ouviu o Senhor perguntar se haveria algo impossível para ele, Deus não estava apenas afirmando sua grandeza, ele estava confrontando o medo humano que paralisa a fé. Essa pergunta ecoa sobre a sua vida agora, como um lembrete profundo de que o milagre que você espera não é um desafio para o Todo-Poderoso. Ele não está preocupado com o tamanho da montanha, ele está interessado no tamanho do seu coração diante dele. Outro testemunho da Escritura declara que Deus abre portas que ninguém pode fechar. E isso significa que quando o milagre chega, ele não depende do sistema, da opinião das pessoas ou das circunstâncias ao redor. Ele depende apenas da ordem divina. E quando Deus libera uma ordem do céu, a terra inteira se dobra diante da sua vontade. Se ele disse que enviou o milagre, nenhuma força contrária tem poder para neutralizar o que já foi decretado. Há também a promessa de que aqueles que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Isso significa que suas noites de choro não foram desperdiçadas. Cada lágrima foi contada, cada oração silenciosa foi ouvida, cada ferida foi registrada nas mãos do Deus que nunca ignora a dor dos seus filhos. E agora, como uma resposta celestial, o milagre corre ao seu encontro, trazendo a colheita que o seu coração já não tinha força para esperar. Jesus também afirmou que o Pai sabe exatamente o que você precisa antes mesmo de você pedir. Isso significa que o milagre que está chegando não começou na sua necessidade, mas no cuidado eterno do coração de Deus por você. Ele viu sua luta, entendeu seus medos, sentiu sua exaustão e decidiu agir antes mesmo que você soubesse como pedir. É por isso que podemos dizer, com autoridade espiritual, Filho, Deus acabou de enviar seu milagre. E como ignorar a promessa de que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos? Essa palavra não é exagero, é a expressão da natureza divina que sempre transborda. Seu milagre não virá pela metade, nem incompleto, nem frágil. Ele virá cheio,
perfeito, completo, moldado pelo próprio Deus para encaixar exatamente na sua necessidade e no seu propósito. E o que dizer de quando Jesus declarou que no mundo teríamos aflições, mas deveríamos ter bom ânimo porque ele venceu o mundo? Essa vitória não é apenas histórica, ela é presente, viva, ativa. Quando o milagre chega, ele carrega dentro de si a vitória de Cristo sobre tudo aquilo que tentou te derrubar. Não é apenas uma bênção, é uma evidência do triunfo do Filho de Deus invadindo sua realidade. E quando o Senhor afirma que está contigo todos os dias até o fim, ele não está te oferecendo companhia simbólica, ele está garantindo presença real, contínua e poderosa. E onde a presença dele está, o milagre se manifesta. Às vezes em forma de cura, às vezes em forma de paz, às vezes em forma de virada, às vezes em forma de força, mas sempre em forma de intervenção divina. Todas essas escrituras, filho amado, apontam para a mesma verdade profunda. Quando Deus fala, o milagre se move. Quando Deus ordena, o milagre nasce. Quando Deus envia, o milagre chega. E agora, por causa da palavra eterna, imutável, soberana, podemos declarar com reverência, autoridade e temor santo, Filho. Deus acabou de enviar seu milagre. Filho, quando dizemos que Deus acabou de enviar seu milagre, não estamos apenas descrevendo algo que acontece fora de você. Estamos entrando em um território sagrado onde o próprio Cristo toca as áreas feridas, escondidas e cansadas do seu coração. Porque o milagre que Deus envia nunca chega sozinho, ele sempre carrega a cura para a alma, resposta para a mente e descanso para o espírito. Ele chega como luz onde você estava lutando contra a escuridão, como esperança onde você já não via saída, como vida onde você achava que só restavam restos. Há um cansaço que não aparece nos olhos, um cansaço que mora no fundo da alma, lá onde ninguém vê. É o desgaste de tentar ser forte por tempo demais, de carregar pesos que não foram feitos para suas mãos, de esconder batalhas que você nunca teve coragem de explicar. E é exatamente nesse lugar silencioso que o milagre que Deus acaba de enviar começa a agir primeiro. Porque Jesus não toca apenas o que dói, ele toca o que você parou de sentir. Ele toca onde você perdeu a coragem, a força, a fé. Ele toca o que você pensou que estava morto dentro de você. Quantas vezes você tentou controlar tudo, prever tudo, entender tudo? Quantas vezes se sentiu sufocado pelos próprios pensamentos, como se a mente nunca te desse descanso? Mas, filho, o milagre que Deus acabou de enviar não depende do seu controle, não depende da sua lógica, não depende da sua capacidade de entender o plano. Ele vem justamente para te lembrar que Deus trabalha onde suas mãos não alcançam, que ele enxerga onde você não consegue ver, que ele governa onde você não tem poder algum. Há dores que você não contou para ninguém, dores que moram na memória, não no corpo. Dores de promessas que não aconteceram no tempo que você esperava. Dores de perdas que tentaram arrancar sua fé pela raiz. Dores de noites em que você perguntou a Deus, mesmo sem dizer em voz alta, e agora? Como eu continuo? E é para essas dores que Deus envia os milagres mais profundos. Porque há milagres que acontecem do lado de fora, mas há milagres ainda maiores que Deus faz do lado de dentro, e esses são os que te preparam para tudo que Ele está prestes a derramar sobre sua vida. Filho, você já percebeu que muitas vezes o milagre chega disfarçado de processo? Às vezes Deus envia um sinal, e não a solução completa. Às vezes Ele abre a porta, mas pede que você dê o primeiro passo. Às vezes Ele derrama força, e não o resultado imediato. Mas isso não significa ausência, isso significa presença. Significa que Ele está moldando seu coração para que você não apenas receba o milagre, mas permaneça nele. Porque o Pai não entrega bênçãos para te perder, Ele entrega bênçãos para te aproximar ainda mais. E talvez você esteja tentando esconder seu medo, tentando parecer firme, tentando convencer a si mesmo de que está tudo bem. Mas, filho, Jesus sempre viu além do que as pessoas mostram. Ele viu a mulher do fluxo de sangue antes dela tocar na orla. Ele viu o coração de Natanael antes de Natanael abrir a boca. Ele viu o desespero silencioso de um pai quebrado que disse, "Eu creio, ajuda a minha incredulidade." E Ele vê você agora com a mesma ternura. Ele vê seu medo, mas não te condena. Ele vê sua fraqueza,
mas não te abandona. Ele vê sua insegurança, mas não se afasta. Ele veio justamente por causa disso. Há um lugar em você que só Deus conhece. Um lugar que nem você entende completamente. E é ali que o milagre que ele acabou de enviar está tocando agora. Ele está entrando no ponto exato onde sua alma aprendeu a duvidar. Ele está reconstruindo aquilo que a vida quebrou. Ele está restaurando as partes de você que cansaram de esperar. Ele está reacendendo a chama que quase apagou. Ele está devolvendo a esperança que você pensou que nunca mais sentiria com a mesma força. E filho, não ignore esse detalhe. O milagre que Deus envia nunca é pequeno. Mesmo quando começa pequeno, ele sempre carrega dentro de si a grandeza do céu. Ele cresce. Ele amadurece. Ele se desenvolve. Ele se manifesta. Porque quando Deus sopra a vida em algo, nada consegue impedir o que ele decretou. O medo não impede. O tempo não impede. A dúvida não impede. As circunstâncias não impedem. Nem mesmo você consegue impedir aquilo que Deus decidiu completar. E talvez você esteja dizendo por dentro, mas Deus, por que agora? Por que depois de tanta luta? Por que depois de tanta espera? E a resposta é simples e profunda, porque agora seu coração está mais sensível, mais quebrantado, mais consciente de que você nunca poderia fazer isso sozinho. Deus não desperdiça processos, Ele usa cada detalhe para te preparar. E agora que você pode reconhecer que a glória é dele, e não sua, Ele decide enviar o milagre para que o seu testemunho exale o perfume do céu, e não o orgulho humano. Filho, você não está recebendo esse milagre como quem recebe um presente qualquer. Você está recebendo esse milagre como quem recebe uma resposta divina, escrita pela mão de aquele que conhece cada capítulo da sua história. Nada disso é aleatório. Nada disso é coincidência. Nada disso é sorte. Isso é Deus. Isso é propósito. Isso é cuidado. Isso é amor. Isso é o Pai olhando para você e dizendo: eu vi tudo. Eu senti tudo. Eu entendi tudo. E agora? Eu envio o milagre. E quando Deus envia o milagre, Ele está te dizendo que você não está sozinho. Ele está te lembrando que sua vida não está desgovernada. Ele está te assegurando que existe um plano que vai além da sua dor. Ele está te prometendo que o que Ele começou não será interrompido. E Ele está te convidando a descansar nos braços de Jesus enquanto o milagre se manifesta, etapa por etapa, detalhe por detalhe. Filho, o milagre está a caminho. E quando Deus envia algo, nada consegue impedir. Filho, quando Deus acabou de enviar seu milagre, algo começou a se mover dentro de você que talvez ainda não tenha nome, mas já tem direção. É como se sua alma, mesmo cansada, tivesse se erguido de novo, respirado fundo e percebido que algo finalmente mudou no ambiente espiritual ao seu redor. Porque quando o céu decide liberar algo sobre a vida de alguém, essa pessoa sente antes mesmo de ver. E você sente. Você sente porque Deus tocou sua história de um jeito que ninguém mais poderia tocar. Há pessoas que passam anos tentando encontrar uma mudança externa, sem perceber que a verdadeira transformação começa sempre por dentro. Mas, filho, quando Deus envia o milagre, Ele não transforma só a situação, Ele transforma você dentro da situação. Você começa a pensar de um jeito mais leve, mais claro, mais alinhado com o que o Pai pensa a seu respeito. De repente, aquilo que antes parecia impossível já não te assusta do mesmo jeito. Aquilo que antes te prendia já não tem mais tanta força. Aquilo que antes te esmagava já não te paralisa como antes. Porque Deus não enviou apenas o milagre, Ele enviou nova perspectiva. E é aqui que a fé começa a florescer como nunca. Porque a fé não é apenas acreditar que Deus pode fazer, é acreditar que Deus quer fazer. E quando você escuta o Pai dizendo: filho, eu acabei de enviar seu milagre, sua fé realinhada, reposicionada, reacendida. Você deixa de viver como quem luta sozinho e passa a viver como quem caminha acompanhado pela graça. Você deixa de carregar o peso da sobrevivência e começa a carregar a esperança da promessa. Você deixa de temer o amanhã e passa a se lembrar de que o amanhã está nas mãos de aquele que já escreveu o final da sua história. Filho,
Quando Deus envia o milagre, Ele envia também um convite para que você caminhe mais perto dele. Esse é o maior impacto que o milagre traz. Porque não é apenas sobre o que você vai receber, é sobre quem você vai se tornar enquanto recebe. Deus está moldando sua fé para que você veja o mundo com os olhos de Cristo. Ele está te ensinando a não reagir com medo, mas com confiança. Ele está te libertando da ansiedade que tentou consumir tua paz por tanto tempo. Porque o milagre não é só a resposta, o milagre é o renovo da sua fé. E talvez você não perceba ainda, mas o milagre que Deus acabou de enviar já está te transformando em alguém mais forte, mais sensível ao Espírito, mais atento à voz de Jesus. Você não é mais a mesma pessoa que acordou hoje. O peso já não pesa como antes. A dor já não dói como antes. A dúvida já não domina como antes. O coração já não está tão nebuloso como antes. Porque quando Deus toca, Ele altera a estrutura da alma. Ele não remenda, Ele reconstrói. E algo extraordinário começa a acontecer. Onde antes existia medo, começa a nascer coragem. Onde antes existia culpa, começa a brotar perdão. Onde antes existia vergonha, começa a surgir identidade. Onde antes existia trauma, começa a pulsar libertação. Porque o milagre que Deus enviou não veio apenas para mudar circunstâncias. Ele veio para mudar a atmosfera do seu interior. Ele veio para devolver o brilho que a luta tentou apagar. Ele veio para restaurar a força que o tempo desgastou. Ele veio para provar que você ainda carrega dentro de si sementes de futuro, de propósito, de promessa. Filho, muitas pessoas acham que milagres são apenas respostas externas, mas milagres também são movimentos dentro da alma. E esse movimento transforma tudo ao redor. Quando uma pessoa é tocada por um milagre enviado por Deus, até sua presença muda. Ela começa a falar com mais esperança. Começa a respirar com mais paz. Começa a olhar para a vida com mais sensibilidade. Começa a enxergar Deus nos detalhes que antes passavam despercebidos. Porque quando o céu toca, o coração se expande. E talvez alguém não entenda o que está acontecendo com você. Talvez alguém diga que nada mudou, que tudo parece igual. Mas essa pessoa não sabe o que Deus está fazendo de portas fechadas, nas camadas da sua alma que só Ele alcança. Ela não sabe que o Pai está te ensinando a confiar antes de ver, a agradecer antes de receber, a descansar antes que a tempestade termine. Ela não sabe que o milagre já começou dentro de você, antes mesmo de se manifestar ao seu redor. Porque Deus sempre trabalha de dentro para fora. Filho, quando Deus envia um milagre, Ele também envia sensibilidade espiritual. Você começa a perceber a presença de Jesus de forma mais intensa. Começa a sentir um chamado para orar mais profundamente, não por obrigação, mas por saudade. Começa a sentir que o Espírito Santo está guiando seus pensamentos, limpando sua mente, ordenando suas emoções. Começa a sentir que o céu está mais presente do que nunca. Isso não é psicologia. Isso não é otimismo. Isso é Deus. Isso é o milagre entrando no seu espírito antes de entrar na sua realidade. E essa sensibilidade transforma como você enxerga suas batalhas. De repente, aquilo que antes te consumia já não te domina. Aquilo que antes te deixava inquieto começa a perder força. Aquilo que antes te deixava desesperado já não tem o mesmo poder. Porque o milagre que Deus enviou está substituindo medo por paz, caos por clareza, dor por cura. E essa cura escorre da alma para a vida. Filho, você não faz ideia do quanto está sendo transformado neste exato momento. Deus está refinando sua fé, ampliando sua visão, fortalecendo sua confiança, curando sua história. Ele está te preparando para viver coisas que você achava que não eram para você. Ele está te levantando de lugares onde você achou que ficaria preso para sempre. Ele está te chamando para andar em um nível de fé que você nunca experimentou. E tudo isso está acontecendo por causa de uma frase que ecoou do céu até seu coração: Filho, eu acabei de enviar seu milagre. Filho, quando Deus te disse que acabou de enviar seu milagre, Ele não estava apenas anunciando algo futuro, Ele estava revelando algo secreto, que existe um movimento invisível acontecendo a seu favor, e esse movimento começou diretamente no coração de Jesus.
Há revelações que não chegam como respostas externas, mas como toques internos tão profundos que mudam o ritmo da alma. E esta é uma delas. Porque antes de Deus mudar sua vida, Ele muda o seu coração. Antes de abrir uma porta, Ele abre sua sensibilidade. Antes de transformar o cenário, Ele transforma a percepção. E é por isso que você está sentindo algo diferente, porque o céu tocou primeiro em você. Existe uma revelação que o Espírito Santo deseja soprar dentro de você agora, uma revelação que explica por que esse milagre não veio antes, mas veio agora. Filho, às vezes Deus te ama tanto que Ele atrasa o milagre para que você não se perca com o presente, mas se encontre com o doador. Ele espera o momento exato em que seu coração não vai apenas receber, mas compreender. Porque o Pai não quer te dar algo que te afaste dele, Ele quer te dar algo que te aproxime ainda mais de Jesus. Esse é o ponto mais profundo desta revelação. Deus enviou seu milagre quando seu espírito finalmente estava pronto para enxergar que Ele é maior do que qualquer resposta. E aqui está o detalhe mais íntimo. O milagre que Deus acabou de enviar carrega dentro dele uma voz. Não uma voz audível, mas uma voz espiritual que sussurra propósito, restauração e direção. E essa voz começa a falar dentro do seu coração de um jeito que só você entende. Ela diz que você não ficou sozinho na tempestade. Ela diz que seus choros não foram desperdiçados. Ela diz que sua luta não foi ignorada. Ela diz que houve um propósito até nas noites mais pesadas. Ela diz que você nunca esteve esquecido. Ela diz que Deus estava moldando tudo para que esse milagre não chegasse como um alívio temporário, mas como um divisor de águas. Há uma profundidade emocional que se abre quando você percebe que Deus não apenas enviou um milagre, mas enviou Ele mesmo dentro do milagre. Porque todo milagre verdadeiro carrega a presença de Jesus. Ele não envia apenas uma bênção, Ele envia uma parte do seu coração. Ele envia uma parte da sua glória. Ele envia uma parte do seu amor. Ele envia uma parte da sua promessa. E quando essa presença toca você, até suas lágrimas começam a mudar de significado. Elas deixam de ser lágrimas de exaustão e começam a ser lágrimas de reconhecimento. Porque a alma reconhece o toque de Deus antes que a mente entenda. Filho, existe uma revelação ainda mais profunda que o Pai quer te entregar. O milagre que Ele enviou não foi resposta a uma oração, mas resposta a um propósito. Você pediu algo, mas Deus viu o que estava por trás do pedido. Você pediu uma solução, mas Deus viu a raiz da dor. Você pediu um alívio, mas Deus viu a ferida que você nunca conseguiu explicar. E Ele decidiu enviar algo que cura mais fundo do que aquilo que você imaginava. Porque o Pai não age superficialmente, Ele age na essência da alma. Ele não toca só a superfície do problema, Ele toca o centro do seu espírito. E é por isso que você sente essa mistura de paz e sensibilidade, essa sensação de estar sendo visitado por algo maior que você, essa impressão de que há uma mudança acontecendo no lugar onde as palavras não alcançam. Isso é revelação espiritual. Isso é o Espírito Santo ativando sua percepção. Isso é seu coração se alinhando ao movimento que Deus começou. É por isso que você sente um calor diferente, uma esperança renovada, uma clareza inexplicável. O milagre já está falando com você. Filho, há uma verdade que o céu deseja que você aceite com profundidade. O milagre que Deus enviou foi sob medida. Ele não enviou o que você queria, Ele enviou o que você precisava. Ele não enviou o que faria sentido para todos, Ele enviou o que faria sentido para você. Ele não enviou algo genérico, Ele enviou algo específico. Ele viu detalhes que ninguém viu. Ele ouviu lágrimas que ninguém ouviu. Ele entendeu silêncios que ninguém entendeu. E Ele moldou este milagre como quem molda algo único, precioso, eterno. E quando Deus faz algo sob medida, Ele não desperdiça um segundo sequer do processo. Tudo tem marca divina. Tudo tem intenção celestial. Tudo tem assinatura de amor. Esse milagre não foi lançado aleatoriamente no seu caminho. Ele foi escrito no céu, alinhado no tempo perfeito, embalado na graça e enviado diretamente ao seu coração. E isso é o que torna essa revelação tão profunda. Você não está apenas recebendo algo, você está sendo lembrado de quem você é para Deus. Filho,
Permita-se sentir o peso santo desta verdade. Deus acabou de enviar seu milagre porque Ele decidiu que esta fase da sua vida não será marcada pela dor, mas pela restauração. Ele decidiu que você não vai carregar mais essa batalha sozinho. Ele decidiu que o ciclo que tentou te quebrar agora será o ciclo que vai te fortalecer. Ele decidiu que aquilo que mexeu com sua identidade agora vai revelar seu propósito. Ele decidiu que aquilo que tentou te destruir agora será prova da sua vitória. E talvez você não entenda tudo agora, mas o Espírito Santo está abrindo sua percepção para que você reconheça algo. Você não está apenas vivendo um milagre, você está vivendo um reencontro. O reencontro com a voz de Deus. O reencontro com a paz que você perdeu. O reencontro com a esperança que você esqueceu. O reencontro com a força que você achou que nunca mais teria. O reencontro com você mesmo através de Jesus. Filho, Deus acabou de enviar seu milagre. E o maior milagre não é o que Ele vai fazer na sua vida, é o que Ele está fazendo no seu coração neste exato instante. Filho, antes de concluirmos, é essencial que você ouça novamente o que o céu tem falado ao seu coração. Deus acabou de enviar seu milagre. Cada palavra que atravessou essa mensagem não foi casualidade, mas sim semente lançada para que você reconheça a profundidade do amor dele. Lembre-se do toque silencioso da fé que se fortaleceu, do coração que começou a sentir paz mesmo antes da resposta visível, e do Espírito Santo que começou a sussurrar esperança no lugar onde antes havia medo. Reviva por um instante a presença que você sentiu quando o Pai abriu sua percepção, a revelação de que tudo que você passou não foi desperdício, mas preparação. A dor, o cansaço, a espera e a dúvida foram o solo em que o milagre foi plantado. O que Deus enviou não é apenas mudança de circunstância, é transformação de alma. Ele está reorganizando tudo para que sua fé encontre um novo ritmo, uma nova esperança, uma nova clareza sobre o propósito que Ele tem reservado para você. Lembre-se da Escritura que confirmou que nada é impossível para o Pai, que Ele responde antes mesmo de você pedir, que Ele caminha ao seu lado em cada passo e que cada lágrima foi contada. Cada promessa profética, cada toque da graça, cada palavra de encorajamento tem o mesmo objetivo, abrir seus olhos espirituais para que você reconheça o milagre como prova viva do cuidado divino. Filho, Deus não apenas envia, Ele manifesta sua presença em forma de resposta, e isso é algo que vai além do que os olhos podem ver. E enquanto você absorve essa verdade, sinta também a antecipação do que vem a seguir. O milagre que Deus acabou de enviar é apenas o começo. É a primeira onda de um movimento maior que Ele está preparando para a sua vida. O céu não envia respostas isoladas, Ele envia sinais que abrem caminho para algo contínuo, duradouro, cheio de propósito. Tudo o que você recebeu até agora é um preâmbulo do que o Pai está prestes a revelar de forma ainda mais intensa. Filho, sinta a esperança que se aproxima, o vento suave da presença que te guia, a promessa que se confirma antes mesmo de se manifestar completamente. Deus está preparando um desdobramento maior, portas que ninguém poderia abrir, caminhos que a lógica humana jamais imaginaria, milagres que ultrapassam o entendimento do coração. Ele está te ensinando a reconhecer o toque dele e a confiar que o melhor ainda está à frente e que você está pronto para receber. Agora, olhe para dentro e perceba a transformação silenciosa que já começou. Cada medo dissipado, cada dúvida vencida, cada pedaço de fé restaurada é prova de que o milagre não apenas chega, mas gera frutos internos. E é nesse lugar que o próximo capítulo da sua vida vai se desdobrar, com confiança plena no Pai, com coração alinhado à voz de Jesus e com olhos espirituais abertos para enxergar o sobrenatural se manifestando de forma contínua. Filho, prepare-se para o que Deus ainda fará. O milagre que Ele enviou já está atuando, mas Ele não para aí. Há uma sequência de bênçãos, revelações e respostas que Ele quer derramar sobre você. E a cada passo, você aprenderá a viver não apenas de milagres visíveis, mas de milagres internos, de transformação espiritual, de intimidade com Cristo. O que você está recebendo agora é a primeira nota de uma sinfonia celestial, e você será convidado a dançar com o Pai através de cada movimento dela. E enquanto você se prepara, lembre-se de algo essencial. O milagre não é apenas sobre aquilo que muda ao redor, mas sobre quem você se torna ao caminhar com Deus. Cada transformação, cada restauração,
Cada sinal enviado pelo céu é também um convite para aprofundar sua fé, expandir sua visão espiritual e se conectar mais profundamente com o coração de Jesus. Ele deseja que você veja cada detalhe, sinta cada toque e viva cada resposta com gratidão e reverência. Filho, a recapitulação é clara. Deus enviou, Deus tocou, Deus transformou, Deus está conduzindo. E a antecipação é ainda mais gloriosa. Ele continuará a manifestar seu poder, sua graça e seu amor em níveis que sua mente ainda não consegue compreender. Portanto, prepare-se para reconhecer a ação contínua do céu, para caminhar com olhos espirituais abertos e para viver a plenitude do milagre que ele começou a operar em sua vida. Filho, chegou o momento de ouvir o céu e descansar no mistério santo que ele trouxe para você. Deus acabou de enviar seu milagre. Não é apenas uma frase, mas uma verdade viva que atravessou o tempo, tocou o seu coração e começou a transformar sua história neste instante. Respire fundo e permita que cada palavra penetre na sua alma. O milagre que ele enviou não é temporário, não é superficial, não é um toque passageiro. Ele é eterno, poderoso e sagrado. Enquanto você sente isso, saiba que o milagre que chegou não veio sozinho. Ele veio acompanhado da presença de Jesus, da direção do Espírito Santo e do cuidado do Pai. Cada detalhe que ele preparou, cada momento de espera, cada lágrima silenciosa que você derramou, agora encontra propósito. Filho, cada parte do seu passado, cada dor, cada expectativa quebrada, tudo foi tecido para que o milagre de Deus brilhasse de forma completa, e agora você pode testemunhar que nada foi perdido. Deus deseja que você leve isso a sério, que não apenas sinta, mas viva o milagre em toda a sua profundidade. Não se trata apenas de circunstâncias externas mudando, mas de transformação interna que gera fé, coragem, esperança e gratidão. Ele quer que você se levante, confiante, sabendo que a mão do Pai está sobre você, guiando cada passo, abrindo portas que ninguém pode fechar e preparando caminhos que ultrapassam toda a lógica humana. O milagre já começou a florescer e sua vida nunca mais será a mesma. Filho, este é o momento de agir. Feche os olhos e ofereça seu coração. Aceite a presença de Jesus em cada área que ainda precisa ser tocada. Confesse em oração que você acredita no milagre, que você confia na fidelidade do Pai e que você permite que a transformação divina se complete em você. Porque quando a fé se une à entrega, o sobrenatural não apenas toca sua história, ele a reinventa, a restaura, a eleva. Agora é hora de se abrir para receber, de viver como quem já foi alcançado pelo impossível. E lembre-se, seu testemunho será luz. Aquilo que Deus fez por você não é apenas para você. É para inspirar outros, para trazer fé aos corações quebrantados, para mostrar que o Pai nunca falha, nunca esquece, nunca se atrasa. Filho, o milagre que chegou à sua vida é também uma ponte que outros atravessarão ao ouvir sua história. Cada lágrima convertida em alegria, cada luta transformada em vitória, cada momento de dor redimido pelo toque de Deus, será um farol para quem ainda precisa acreditar. Agora, enquanto você se prepara para viver este novo capítulo, mantenha seus olhos espirituais atentos. Deus tem planos maiores ainda, passos que você ainda não percebeu, caminhos que Ele está abrindo silenciosamente. O que você experimentou até aqui é apenas o início de um movimento divino que continuará se expandindo. Cada bênção recebida, cada resposta dada, cada toque do Espírito é a introdução para algo ainda mais extraordinário que Ele está preparando para você. Filho, encerre este momento com gratidão, com fé e com entrega. Reconheça o milagre, honre a presença de Deus em sua vida e caminhe sabendo que a história que Ele começou a escrever não será interrompida por circunstâncias, medo ou dúvida. Deus está com você, Ele está em você, Ele está através de você. E tudo isso porque Ele te ama e porque Ele já enviou seu milagre. E para continuar nesta jornada de fé, prepare-se para o próximo vídeo, como reconhecer os sinais do milagre que Deus está enviando hoje, porque o Pai quer que você veja, toque e viva cada manifestação da sua glória, passo a passo.